convergência das duas séries é distintos. Tá certo? Agora, dado x diferente de P, a série, essa série, dado x diferente de P, essa série aqui, ó, somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n vezes x menos p elevado a n menos 1. Essa série aqui, ela converge se e somente se a série, se somente se essa série aqui converge. Se somente se essa série converge. Acontece que essa série é x menos p vezes essa. Eu vou escrever assim. Essa série aqui é isso aqui, ó. É somatória de n igual a 1 a mais infinito de x menos p vezes o quê? 1 sobre n, x menos p elevado a n menos 1. Que é exatamente eu multiplicar. Se essa série converge, multiplicando cada termo dela por x menos p, essa série converge. Mas quando eu multiplico cada termo desse por x menos p, eu obtenho essa. Então, se essa série converge, essa série converge. E a recíproca? Se essa série, se somente se essa série converge. Tá? Então, de novo, ó. Se essa série converge, multiplicando por x menos p, essa converge, que é essa. E se essa converge, multiplicando essa por 1 sobre x menos p, dá o quê? Dá essa converge. Entendido? Então, essa série converge se somente se essa converge, isso é verdade. Então, o que isso diz? Isso diz que o conjunto de convergência dessa série aqui é o conjunto de convergência dessa. Daí, qual é a conclusão? O conjunto de convergência da série de potências, da série de potências. Que série de potências? Somatória de n igual a 1 a mais infinito. De quê? De 1 sobre n, x menos p elevado a n menos 1. Quem é? É um intervalo p menos 1, p mais 1 aberto. Agora, como é que eu passo dessa série aqui para essa? Derivando termo a termo. É isso aqui. Então, é um exemplo onde eu tenho... Então, isso aqui é o quê? É um exemplo onde eu tenho essa série, tenho essa, e o conjunto de convergência de uma é diferente do conjunto da convergência da outra.
Mas isso não contradiz a proposição, porque a proposição diz que elas têm o mesmo raio de convergência. Mas esse exemplo diz que elas não necessariamente têm o mesmo conjunto de convergência. Ó, eu tenho essa série aqui, ó, essa série aqui. Quando eu derivo termo a termo, eu obtenho que série? Eu obtenho essa. Esta proposição diz que elas têm o mesmo raio de convergência. E tem mesmo. Eu sei que o raio de convergência das duas é 1. Mas o conjunto de convergência das duas são... Os conjuntos de convergência das duas são distintos. Tá certo? Então elas têm o mesmo conjunto de convergência. Outra coisa aqui que você tem que observar é um corolário desta proposição, que é imediata. É imediato o seguinte, corolário. Porque se essa proposição vale, essa daqui também vale, ó. E é um corolário. Sejam P real, sejam P real e uma sequência A índice N maior ou igual a K. Se essa proposição é verdadeira, então essa proposição aqui é verdadeira. As séries de potências, primeiro, essa série aqui, somatória de N igual a K, a mais infinito, de AN, x menos P elevado a N, e somatória de N igual a K, a mais infinito, de AN sobre N mais 1, x menos P elevado a N mais 1, essas séries também têm o mesmo raio de convergência. É claro. Porque como é que eu obtenho a primeira da segunda? Derivando termo a termo. Derivando termo a termo. Tá? Tá bom? Então, se vale aquela proposição, vale, isso aqui vale também. E como é que eu obtenho a segunda da primeira? Integrando termo a termo. Né? Tá certo? Então elas têm o mesmo raio de convergência. Porque se a segunda é obtida da primeira integrando termo a termo, a primeira é obtida da segunda derivando termo a termo. Então, as duas têm o mesmo raio de convergência. Mas o senhor vai precisar colocar o maior K? Não, aqui não. Aqui não. Aqui não. Tá certo? Aqui eu não preciso, tá certo? É N igual a K. É boa a sua pergunta pelo seguinte, porque, ó, isso aqui é uma série de potências. Uma série de potências, e por que eu não preciso colocar como final B? Porque é o seguinte, ó, essa daqui é só você fazer uma reindexação, né? N igual a K, a mais infinito, de A índice N sobre N mais 1, mesmo que comece do zero. Começar do zero, qual é o expoente? É 1. Então não precisa, tá? X menos P elevado a N mais 1. Se eu chamo isso aqui de M, ó. Se eu chamo isso aqui de M, então eu posso escrever essa série como sendo somatória, tá certo? De M igual a quê? Aqui é K mais 1, M igual a K mais 1, tá certo? De A. Se o M é N menos 1, quanto é o N?
M menos 1, quem é o N mais 1? M, x menos P elevado a N. Tá? Tá bom? Agora, a outra, ó, a outra é, cadê? A outra lá, né? Somatória de N igual a K1, né? De quê? De N a índice N. X menos P elevado aqui a N menos 1. Aí aqui eu chamo de M. Por isso aqui o K1, ó, tem que ser o maior entre 1 e K. Porque aí quando eu mudo, tá? Vai ficar a somatória. Aí fica, vai dar, aí fica X menos P elevado a M. Tá certo? Né? X menos P elevado a N. Aí quem é o N? É M mais 1. Né? M mais 1. AM mais 1, não é? Ó? Tá certo? E o M varia de quê? De K1 menos 1 a mais infinito, certo? Melhor? Tá certo? Se eu não errei, é isso aí. Pronto. Então essas séries têm o mesmo raio de convergência. Primeira coisa, estabelecido. Aí isso aqui te permite dar sentido ao seguinte enunciado, ó. Enunciado da seguinte proposição. Proposição. Tá? Tá? Sejam P real, P, um número real, tá? Uma sequência AN, N maior ou igual a K, AN, N maior ou igual a K, uma sequência, tá? Sequência. Tá? R, o raio de convergência, raio de convergência da série de potências, R, o raio de convergência dessa série de potências, de modo que R é positivo ou R é igual a mais infinito, tá? Vírgula. E F de P menos R, P mais R, em R, a função, tá? De P menos R, P mais R em R, ou F de R em R, ou F de R em R, R em R, porque é o seguinte, ó, se o R é positivo, isso aqui é o interior do intervalo de convergência. Se o R é mais infinito, quem é o conjunto de convergência? É os reais, tá? Então eu vou escrever só desse jeito, você entendendo que se o R for mais infinito, isso aqui é a reta toda, tá certo?
Fica implícito aí. Se o R for mais infinito, isso aqui é a reta toda. A função dada por... Sabe quem é f em x? F em x é a série. Porque a série converge a função dada por f de x igual somatória de n igual a k a mais infinito de an x menos p elevado a n. Qualquer que seja x pertencente p menos r, p mais r. Tá? Então observe, ó. Você tem uma série de potências com raio de convergência R positivo ou mais infinito, e você pega, define a função aqui, daqui para cá, define pela série. Então a proposição diz o seguinte: a função f é diferenciável e a derivada de f em x é somatória, é outra série. É essa série aqui. N, A índice N, x menos p elevado a n mais 1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo p menos r, p mais r, isso é no aberto, viu? Onde K1 é o maior dos números. Que números? 1 e K. Esse é o teorema da derivação termo. É o teorema da derivação termo a termo em série de potências. Em série de potências. É o teorema da derivação termo a termo. Série de potências. Tá? Então, esse teorema diz que uma função definida por uma série no interior do seu conjunto de convergência, porque isso aqui, em qualquer situação, esse intervalo aberto é o interior do conjunto de convergência da série. Então, uma função definida por uma série no interior do conjunto de convergência dessa série é uma função diferenciável e a derivada dá isso aqui. E isso faz todo sentido, porque essa série também tem o mesmo raio de convergência dessa. Então, agora repare, olha, esta proposição não diz nada sobre isso aqui. Essa proposição só diz que as duas, essa primeira proposição aqui só diz que as duas séries têm o mesmo raio de convergência. E você tem lá do cálculo 1 que se você tem duas funções diferenciáveis num ponto, a soma dessas duas funções é diferenciável nesse mesmo ponto e a derivada da soma é a soma das derivadas. E isso se estende a uma soma finita de funções, a uma soma de uma quantidade finita de funções, finita. Uma série não é uma soma de uma quantidade finita de funções. Uma série é, de fato, o limite de uma sequência de somas parciais. Tem nada a ver com uma soma da quantidade finita, da série de funções. Uma série é o limite de uma sequência de somas parciais. Nesse sentido, você diz que uma série é uma soma de uma quantidade infinita de parcelas. É nesse sentido. Tá certo? A série é, de fato, o limite da sequência de somas parciais da série. Mas cada soma parcial é uma soma finita. O limite disso... Então, você não pode aplicar um teorema que diz respeito a uma quantidade finita a soma de uma quantidade finita de funções por um negócio que é infinito. Tá? Então, isso aqui é um teorema. Professor, é por isso
que muitas vezes tem na internet resultados estranhos, é porque eles meio que aplicam propriedades que só valem para algo finito. E aí você aplicar para o infinito, você pode aplicar agora, nesse caso aqui, porque isso é um teorema, e é trabalhar. A demonstração você vai lá bem técnica. Eu não vou demonstrar aqui, porque senão eu não consigo aplicar. Eu vou começar agora e vou terminar faltando o quê? Uns 20 minutos para... Porque, tá certo? Olha lá a demonstração. Eu fiz uma adaptação, tá lá, tá bom? Mas a demonstração está nas notas. Então vamos aplicar. Agora observe uma coisa. Por conta disso aqui, por conta dessa proposição, se você aplicar essa proposição, por conta desse colorário aqui, ó, você olhando para cá, à luz desse colorário, se você define, essa série tem raio de convergência R positivo. Essa série também tem raio de convergência R positivo, ou mais infinito, né? Então, se você define uma função como essa série no seu raio de convergência, quem é a derivada dessa série? É essa. Ou seja, essa série aqui, então, se você definir uma função por meio dessa série no interior do seu conjunto de convergência, do seu intervalo de convergência, isso aqui vai ser uma primitiva dessa. Isso aqui vai ser uma primitiva da função definida por essa série no interior do seu intervalo de convergência. Então, você pode tanto derivar termo a termo, como integrar termo a termo. Tá certo? Entendido? Então, esse teorema é para derivada, mas ele também vale para integral. É corolário. E é isso que a gente vai aplicar. É isso que se aplica. Vamos aplicar ele aqui, tá? Vamos aplicar esse teorema aqui, ó, para integral, para você ver. Os casais estão tão grandes, né? Essa demonstração estão lá, né? Todas. Tem 14 páginas. 15 a 14. 14. A aula vai até 3 horas. Mas se eu for demonstrar tudo que está lá, então vamos usar, ó. Pronto, encerra.